A luz que desponta no horizonte nesta manhã não é apenas um fenômeno da natureza física. Ela representa, para a nossa alma, o encerramento da noite e a continuidade ininterrupta da vida. Neste momento exato em que você desperta e retoma a consciência das suas tarefas terrenas, o universo inteiro se movimenta para oferecer a você uma página inteiramente nova. Nós nos encontramos agora nesta fronteira sagrada entre o repouso espiritual que a noite nos proporcionou e as oportunidades materiais que o dia nos exige. É o início de um novo ciclo, um recomeço silencioso e grandioso que a providência divina nos concede com infinita misericórdia. Muitas vezes, abrimos os olhos físicos e o nosso primeiro sentimento não é a leveza ou a gratidão. É compreensível que, em certas manhãs, você desperte e sinta imediatamente o peso das preocupações de ontem, as conversas difíceis que não foram resolvidas, as contas que aguardam solução, os relacionamentos que exigem paciência, a saúde que demanda cuidados ou as decisões incertas que o futuro próximo parece cobrar. O pensamento acelera antes mesmo que o corpo tenha a chance de se levantar da cama. Nós nos armamos para o dia como se estivéssemos entrando em um campo de batalha, carregando fardos que ainda nem se materializaram. Se você acordou sentindo esse aperto no peito, saiba que não há motivo para culpa. Reconhecer o próprio cansaço humano não é abandonar a fé, mas sim ter a coragem de olhar para a própria vulnerabilidade com honestidade. A esperança, sob a luz da nossa compreensão espiritual, não é uma espera passiva por um dia perfeito e sem nenhum tropeço. A verdadeira esperança é ativa. Ela é a certeza íntima de que a vida imortal tem um propósito maior e de que nenhum desafio chega até nós sem que tenhamos a capacidade de aprender com ele. Quando encerramos o ciclo do sono, onde muitas vezes o nosso espírito buscou amparo, instrução ou alívio nas esferas espirituais, nós retornamos ao corpo físico porque é exatamente aqui, na matéria, na rotina, no contato com o outro, que a nossa evolução acontece de forma mais profunda. A Terra é a nossa escola bendita, e este dia é uma das suas lições mais importantes. Nós costumamos pensar que a gratidão pela manhã deve ser um estado de alegria transbordante e inabalável. Mas a tese que convidamos você a refletir hoje é diferente. A verdadeira gratidão ao despertar não é ignorar as pedras no caminho ou forçar um sorriso diante da dor. A gratidão madura é a lucidez espiritual de reconhecer que recebemos, nesta manhã, a maior ferramenta para a nossa transformação, o tempo. O simples fato de estarmos respirando, de termos os nossos sentidos despertos, significa que as leis divinas atestam que nós somos capazes de fazer algo bom hoje. Talvez não possamos consertar o mundo ou resolver todos os problemas de uma única vez, mas o nosso livre-arbítrio nos permite escolher como daremos o próximo passo. Que a luz desta manhã renove a minha coragem e a minha visão. Este é o pedido sincero que podemos fazer ao nosso próprio coração e aos mentores que nos acompanham. Nós não precisamos carregar as sombras do ontem para dentro das horas limpas do hoje. O sofrimento antecipado apenas drena a energia que deveria ser utilizada para a construção do bem no momento presente. A cada respiração consciente que você faz agora, sinta que o passado recente vai perdendo a sua força paralisante.
Assim como o orvalho noturno evapora suavemente sob o calor do sol nascente, que as suas inquietações mais pesadas possam ser entregues à sabedoria de Deus. O encerramento do seu descanso marca o início do seu trabalho interno. O seu espírito é imortal e a sua jornada não se resume às dificuldades destas 24 horas, mas elas são essenciais para o seu fortalecimento. Há uma continuidade luminosa na sua existência. Os laços de amor que você construiu permanecem com você. O amparo dos bons espíritos, que respeitam o seu esforço e acompanham os seus passos, está presente ao seu lado, sugerindo bons pensamentos e inspirando boas escolhas, embora a decisão e a ação caibam sempre a você. Neste momento de transição e acolhimento do novo dia, permita que a sua mente se acalme. Aceite o fato de que você tem permissão para recomeçar. Você tem o direito espiritual de tentar novamente, de perdoar a si mesmo pelos excessos de ontem e de caminhar com mais suavidade hoje. A transição do sono para a vigília é um dos momentos mais delicados e importantes da nossa jornada diária. Durante as horas em que o seu corpo físico repousou, o seu espírito não cessou de existir e de atuar. Pela lei do desprendimento pelo sono, a nossa alma recupera parte da sua liberdade temporária. Nós visitamos esferas com as quais temos afinidade, reencontramos afetos que já partiram para o mundo invisível, recebemos conselhos de mentores dedicados ou, por vezes, nos debatemos em regiões de perturbação, caso as nossas inquietações tenham sido o nosso último e persistente pensamento antes de dormir. Independentemente de onde a sua mente esteve durante a noite, o despertar é o momento em que a sua consciência reassume o comando do veículo carnal. É o instante exato em que a bússola da sua vontade precisa ser calibrada para as horas seguintes. Muitas vezes, a sensação de fadiga ao acordar não é apenas física, mas um reflexo das lutas espirituais que travamos enquanto o corpo dormia. Se você sente que a sua mente já desperta exausta, acolha essa sensação com paciência e sem autocobranças destrutivas. O seu corpo é um instrumento sagrado, uma veste temporária e abençoada que permite o seu progresso neste planeta denso e desafiador. Ele sente o impacto contínuo das suas emoções. Por isso, a prece da manhã não deve ser um exercício de negação da sua realidade material ou um esforço exaustivo para encobrir a sua vulnerabilidade com um otimismo artificial. A oração, neste instante de luz matinal, é um ato de alinhamento profundo. É você dizendo a si mesmo e ao plano espiritual que, apesar do cansaço, você escolhe a direção do bem e do equilíbrio. Neste dia que agora se inicia, você inevitavelmente encontrará uma série de situações que não estão sob o seu controle absoluto. O ritmo dos acontecimentos, as atitudes das outras pessoas, os imprevistos no trabalho, as flutuações inesperadas da saúde e as respostas que dependem inteiramente de terceiros. Tentar controlar o incontrolável é a raiz de grande parte da nossa ansiedade matinal. Nós gastamos uma energia imensa tentando antecipar cenários complexos e nos proteger de dores que talvez nunca cheguem a se concretizar. A compreensão espírita nos ensina que a lei de causa e efeito governa a criação com justiça e precisão irretocáveis. Nenhuma experiência chega até nós
sem que haja um propósito educativo moldado para a nossa necessidade exata. Compreender isso não significa cruzar os braços em passividade, mas sim depositar a sua confiança lúcida na sabedoria das leis divinas. Você não precisa resolver todos os grandes dilemas da sua existência hoje. O passo de hoje pode ser pequeno e ainda assim verdadeiro e imensamente valioso para a sua evolução imortal. Ao longo destas horas, o convite é para que você pratique o discernimento espiritual contínuo. Quando uma aflição bater à porta da sua mente e o coração acelerar, pergunte a si mesmo com extrema sinceridade: a solução para isso está ao meu alcance agora? Se a resposta for afirmativa, peça coragem para agir com retidão, sem adiar o que é de sua justa responsabilidade. Se a resposta for negativa, exercite a difícil, mas profundamente libertadora arte da entrega. Entregar as preocupações a Deus não é desistir da vida. Entregar é reconhecer os justos limites da sua ação humana e permitir que a providência maior atue no tempo certo. Lembre-se de que nem toda demora significa abandono, e muitas vezes, aquilo que consideramos um obstáculo intransponível é apenas a espiritualidade superior nos pedindo para mudar a direção do nosso olhar. A esperança que cultivamos nesta manhã deve ser a âncora firme da sua serenidade íntima. Uma serenidade que não exige a ausência de tempestades externas, mas a certeza de que o barco da sua vida é conduzido por uma força infinitamente bondosa, desde que você mantenha as mãos firmes no leme da sua própria conduta moral. Nós somos os construtores do nosso destino, pensamento por pensamento, atitude por atitude. Se o dia de ontem foi marcado por quedas, palavras impensadas ou sentimentos de amargura que agora pesam na consciência, deixe que essas sombras fiquem no passado. O perdão mais urgente que você precisa conceder nesta manhã talvez seja a si mesmo. A culpa excessiva apenas paralisa a alma, mas a vontade sincera de reparar o erro e de fazer diferente movimenta toda a engrenagem do universo a seu favor. Ao respirar o ar renovado desta manhã, sinta que você está absorvendo também a energia vital que sustenta pacificamente todas as criaturas de Deus. Não é exigida de você a perfeição imediata e absoluta, mas sim o esforço constante e sincero de melhoria. Que a claridade deste amanhecer dissipe os medos que paralisam os seus passos e ilumine a clareza do seu propósito maior. Você é um espírito luminoso e imortal vivenciando uma etapa humana, e cada minuto deste novo dia é uma valiosa concessão de tempo para que você aprenda a amar mais, a compreender os outros com mais empatia e a pacificar, de uma vez por todas, as inquietações do seu próprio coração. A prece verdadeira não se encerra quando dizemos a última palavra e abrimos os olhos. Na realidade, é exatamente nesse instante que a oração ganha vida e se transforma em atitude. A doutrina espírita nos ensina de maneira muito clara que a nossa renovação íntima, aquele processo profundo de melhoria que chamamos de reforma íntima, não acontece no isolamento ou na ausência de problemas. Ela se dá no atrito diário, no contato com o outro, na maneira como escolhemos responder às pequenas e grandes contrariedades que o dia nos apresenta. Por isso, a serenidade que buscamos construir nesta manhã precisa ser levada com você para fora do seu quarto, para o café da manhã com a sua família, para o trânsito,
para o seu ambiente de trabalho e para as suas conversas mais difíceis. Para que esta luz matinal não se dissipe diante do primeiro obstáculo do dia, nós convidamos você a realizar uma prática íntima muito simples, mas de profundo impacto espiritual. Ao longo destas horas, quando você se deparar com uma situação que desperte ansiedade, irritação ou medo, faça uma pausa silenciosa de poucos segundos antes de reagir. Neste breve silêncio, aplique o filtro do discernimento e divida mentalmente a situação em duas partes. De um lado, coloque tudo aquilo que depende exclusivamente de você. A sua honestidade, a sua capacidade de falar com respeito, o seu esforço para realizar a sua tarefa da melhor maneira possível e a sua disposição para compreender o lado do outro. Tudo isso é o seu campo de semeadura. É aqui que o seu livre-arbítrio atua com força total. E é por essa parte que a espiritualidade espera a sua ação firme e corajosa. Do outro lado dessa divisão mental, coloque tudo aquilo que não está sob o seu controle. A opinião alheia, as atitudes ríspidas de pessoas que ainda caminham na incompreensão, o tempo de resposta de processos burocráticos, os imprevistos materiais e as chuvas que fogem à previsão. Se você observar com atenção, perceberá que a maior parte da nossa angústia matinal nasce da tentativa exaustiva de carregar esse segundo lado. A nossa prática de hoje é o exercício consciente da devolução. Devolva ao outro a responsabilidade que é dele, sem cultivar ressentimentos. E devolva à providência divina a condução do tempo e das circunstâncias que a sua mão humana não alcança. Fazer isso não é lavar as mãos diante da vida, mas sim agir com a suprema inteligência de quem reconhece o seu próprio tamanho diante do universo. Quando você assume apenas a bagagem que lhe pertence, os seus passos se tornam imensamente mais leves. Talvez você tenha acordado hoje com uma lista interminável de obrigações e sinta que não dará conta de tudo. A sabedoria espiritual nos orienta a não olhar para a montanha inteira de uma só vez, pois a vastidão da subida paralisa o caminhante. Olhe apenas para o próximo passo. Escolha uma única tarefa, a mais urgente ou a mais necessária, e dedique a ela a sua atenção integral. Coloque amor naquilo que você está fazendo agora, seja o preparo de uma refeição, a elaboração de um documento, a limpeza da sua casa ou o cuidado com alguém enfermo. O trabalho honesto, em qualquer das suas formas, é uma oração em movimento. É a maneira pela qual nós cocriamos com Deus e auxiliamos na harmonia do mundo. Neste exercício de reforma íntima, é fundamental que você também tenha compaixão com os seus próprios tropeços ao longo do dia. Haverá momentos em que a paciência falhará, em que a resposta sairá mais ríspida do que você planejou, ou em que o desânimo tentará nublar a sua visão. Quando isso acontecer, não permita que a culpa desfaça todo o bem que você já construiu. A espiritualidade amiga não espera que você seja um espírito puro e infalível, mas sim um ser humano esforçado, que reconhece o erro, pede desculpas se for necessário, ajusta a rota e continua a caminhar. O recomeço não acontece apenas quando o sol nasce. Você pode recomeçar a sua manhã ao meio-dia ou às 3 horas da tarde. O tempo divino é sempre o agora. Que a luz desta manhã guie o meu próximo passo. Que esta frase seja o seu amparo invisível durante as próximas horas.
Toda vez que o peso ameaçar voltar aos seus ombros, repita para si mesmo que a sua única obrigação espiritual neste exato momento é fazer o melhor que você puder, com os recursos que você tem, no lugar onde você está. A ansiedade tenta puxar a sua mente para um futuro que ainda não existe, enquanto o passado tenta aprisionar você em culpas que já deveriam ter sido perdoadas. Mas a vida, a verdadeira vida imortal, onde a sua evolução acontece, se desenrola apenas no milagre do presente. Que você tenha a coragem de ser gentil consigo mesmo hoje. A verdadeira força não está em suportar tudo em silêncio até adoecer, mas em saber pedir ajuda quando necessário, em saber colocar limites justos com educação e em manter o coração pacificado mesmo quando o mundo ao redor parece em desordem. O seu lar interno é o seu templo sagrado e ninguém pode invadi-lo sem a sua permissão. Escolha preencher este espaço íntimo com pensamentos de paz, de esperança ativa e de confiança irrestrita na bondade de Deus, que sustenta os mundos no espaço e acompanha com infinito amor cada batida do seu coração. A paz que você começa a edificar na intimidade do seu quarto e no silêncio da sua mente encontra o seu verdadeiro teste quando a porta da sua casa se abre para o mundo. Talvez, neste momento exato, enquanto você se prepara para as exigências destas próximas horas, uma nova camada de ansiedade tente se instalar no seu peito. É o medo silencioso de perder o equilíbrio recém-conquistado. Nós sabemos o quão desafiador é manter a serenidade quando somos lançados no trânsito agitado, no transporte lotado, nas demandas impacientes do ambiente de trabalho ou até mesmo na convivência familiar que, por vezes, se apresenta áspera logo nas primeiras horas. A dor que muitos de nós sentimos pela manhã é a sensação de extrema fragilidade diante da agressividade ou da indiferença do outro. Sentimos-nos como se estivéssemos caminhando em um campo minado, onde qualquer palavra atravessada tem o poder de arruinar o nosso dia. Para que você não seja engolido pela atmosfera de tensão que muitas vezes domina o mundo lá fora, é preciso firmar uma tese espiritual muito clara no seu íntimo agora mesmo. Você não é obrigado a absorver a tempestade de quem ainda não aprendeu a lidar com a própria dor. Durante as horas que se seguem, você fatalmente cruzará o caminho de pessoas que despertaram carregando fardos imensos, pessoas que estão perdidas nas suas próprias ilusões, no egoísmo ou no desespero de vidas sem propósito. Quando alguém cruzar o seu caminho com impaciência, rispidez ou incompreensão, faça o esforço consciente de não reagir na mesma sintonia. Lembre-se de que a atitude desequilibrada do outro pertence ao outro. É o retrato da bagagem espiritual que ele ainda precisa organizar, e não uma definição do seu próprio valor ou um ataque que exija a sua retaliação imediata. A doutrina que nos consola também nos convida à responsabilidade inadiável das nossas próprias reações. A sua mente não deve funcionar como uma esponja que absorve todas as energias densas do ambiente, mas sim como um filtro luminoso que retém apenas aquilo que é útil e descarta tudo o que traz perturbação. Se uma ofensa ou uma atitude rude chegar até você nesta manhã, experimente a nobreza de não devolvê-la. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais sábia e o escudo mais poderoso que um espírito pode empunhar diante da ignorância alheia. Ao negar o revide impulsivo, você quebra a corrente do mal
e impede que a irritação do outro se transforme na sua própria irritação. Muitas vezes, a nossa maior prova do dia acontece justamente nos pequenos aborrecimentos, nas falhas simples de comunicação ou naquele planejamento prático que não sai como esperado. Se você sentir que a ansiedade começa a apertar o peito e a respiração fica curta diante das demandas que se acumulam em cima da sua mesa, não permita que a pressa do mundo dite o ritmo da sua alma. A pressa constante é inimiga da lucidez espiritual, pois ela nos rouba o momento presente e nos lança em um ciclo de preocupação inteiramente irreal. Retome o seu centro com calma. Nenhuma urgência externa vale o alto preço do seu desequilíbrio íntimo. Nós somos todos viajantes imortais caminhando juntos, mas cada um encontra-se em um degrau profundamente diferente de compreensão. Se você já tem a lucidez de buscar a oração e a paz ao acordar, a vida naturalmente pedirá de você um pouco mais de tolerância com aqueles que ainda caminham na escuridão das próprias queixas. Quando a convivência se mostrar difícil, repita intimamente o seu pedido de amparo. Que a luz desta manhã guie o meu próximo passo. Deixe que esta frase funcione como um farol interno toda vez que a vontade de discutir em vão tentar dominar as suas emoções. A sua grande missão diária não é consertar o temperamento de quem quer que seja, mas sim manter o seu próprio coração pacificado. Se por acaso, ao longo destas próximas horas, você tropeçar, ceder à irritação ou falar algo que não deveria, acolha a sua falha com compaixão e maturidade. Um erro cometido às 9 horas da manhã não significa que o seu dia inteiro esteja perdido ou que a sua prece não tenha funcionado. A jornada de elevação espiritual é feita de infinitos recomeços. O universo não exige de você uma marcha impecável e inflexível, mas sim a humildade de levantar, corrigir a rota, pedir desculpas sinceras caso seja necessário e seguir em frente sem o peso da culpa estagnante. Cada minuto deste dia, que se desdobra lindamente diante de você, é uma página em branco aguardando a sua assinatura. Você está perfeitamente pronto para atravessar este dia, não porque a estrada será inteiramente plana e livre de pedras, mas porque você escolheu não caminhar sozinho. O amparo constante dos mentores amigos, a inspiração silenciosa dos bons espíritos e a providência divina infinita acompanham você muito além das portas da sua casa. Eles estão presentes nas entrelinhas das suas atitudes corretas, no esforço digno do seu trabalho honesto e na sua disposição de ser uma presença harmoniosa e pacificadora hoje. A paz que você começa a edificar na intimidade do seu quarto e no silêncio da sua mente encontra o seu verdadeiro teste quando a porta da sua casa se abre para o mundo. Talvez, neste momento exato, enquanto você se prepara para as exigências destas próximas horas, uma nova camada de ansiedade tente se instalar no seu peito. É o medo silencioso de perder o equilíbrio recém-conquistado. Nós sabemos o quão desafiador é manter a serenidade quando somos lançados no trânsito agitado, no transporte lotado, nas demandas impacientes do ambiente de trabalho ou até mesmo na convivência familiar, que por vezes se apresenta áspera logo nas primeiras horas. A dor que muitos de nós sentimos pela manhã é a sensação de extrema fragilidade diante da agressividade ou da indiferença do outro. Sentimos-nos como se estivéssemos caminhando em um campo minado
onde qualquer palavra atravessada tem o poder de arruinar o nosso dia. Para que você não seja engolido pela atmosfera de tensão que muitas vezes domina o mundo lá fora, é preciso firmar uma tese espiritual muito clara no seu íntimo agora mesmo. Você não é obrigado a absorver a tempestade de quem ainda não aprendeu a lidar com a própria dor. Durante as horas que se seguem, você fatalmente cruzará o caminho de pessoas que despertaram carregando fardos imensos. Pessoas que estão perdidas nas suas próprias ilusões, no egoísmo ou no desespero de vida sem propósito. Quando alguém cruzar o seu caminho com impaciência, rispidez ou incompreensão, faça o esforço consciente de não reagir na mesma sintonia. Lembre-se de que a atitude desequilibrada do outro pertence ao outro. É o retrato da bagagem espiritual que ele ainda precisa organizar, e não uma definição do seu próprio valor ou um ataque que exija a sua retaliação imediata. A doutrina que nos consola também nos convida à responsabilidade inadiável das nossas próprias reações. A sua mente não deve funcionar como uma esponja que absorve todas as energias densas do ambiente, mas sim como um filtro luminoso que retém apenas aquilo que é útil e descarta tudo o que traz perturbação. Se uma ofensa ou uma atitude rude chegar até você nesta manhã, experimente a nobreza de não devolvê-la. O silêncio, muitas vezes, é a resposta mais sábia e o escudo mais poderoso que um espírito pode empunhar diante da ignorância alheia. Ao negar o revide impulsivo, você quebra a corrente do mal e impede que a irritação do outro se transforme na sua própria irritação. Muitas vezes, a nossa maior prova do dia acontece justamente nos pequenos aborrecimentos, nas falhas simples de comunicação ou naquele planejamento prático que não sai como esperado. Se você sentir que a ansiedade começa a apertar o peito e a respiração fica curta diante das demandas que se acumulam em cima da sua mesa, não permita que a pressa do mundo dite o ritmo da sua alma. A pressa constante é inimiga da lucidez espiritual, pois ela nos rouba o momento presente e nos lança em um ciclo de preocupação inteiramente irreal. Retome o seu centro com calma. Nenhuma urgência externa vale o alto preço do seu desequilíbrio íntimo. Nós somos todos viajantes imortais caminhando juntos, mas cada um encontra-se em um degrau profundamente diferente de compreensão. Se você já tem a lucidez de buscar a oração e a paz ao acordar, a vida naturalmente pedirá de você um pouco mais de tolerância com aqueles que ainda caminham na escuridão das próprias queixas. Quando a convivência se mostrar difícil, repita intimamente o seu pedido de amparo, que a luz desta manhã guie o meu próximo passo. Deixe que esta frase funcione como um farol interno toda vez que a vontade de discutir em vão tentar dominar as suas emoções. A sua grande missão diária não é consertar o temperamento de quem quer que seja, mas sim manter o seu próprio coração pacificado. Se por acaso, ao longo destas próximas horas, você tropeçar, ceder à irritação ou falar algo que não deveria, acolha a sua falha com compaixão e maturidade. Um erro cometido às 9 horas da manhã não significa que o seu dia inteiro esteja perdido ou que a sua prece não tenha funcionado. A jornada de elevação espiritual é feita de infinitos recomeços. O universo não exige de você uma marcha impecável e inflexível, mas sim a humildade de levantar, corrigir a rota
pedir desculpas sinceras caso seja necessário e seguir em frente sem o peso da culpa estagnante. Cada minuto deste dia que se desdobra lindamente diante de você é uma página em branco aguardando a sua assinatura. Você está perfeitamente pronto para atravessar este dia. Não porque a estrada será inteiramente plana e livre de pedras, mas porque você escolheu não caminhar sozinho. O amparo constante dos mentores amigos, a inspiração silenciosa dos bons espíritos e a providência divina infinita acompanham você muito além das portas da sua casa. Eles estão presentes nas entrelinhas das suas atitudes corretas, no esforço digno do seu trabalho honesto e na sua disposição de ser uma presença harmoniosa e pacificadora hoje.